bem-vindo, alunos, à nossa disciplina de montagem e manutenção de computadores do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Inconfidentes. Nessa primeira aula da nossa primeira semana, nós falaremos sobre os principais componentes e dispositivos de um computador, tanto os componentes de hardware quanto os componentes de software. É uma aula bem legal, bem introdutória, vamos nessa. Inicialmente vamos definir o que é um computador. Por mais rotineiro que seja seu uso, às vezes não temos a definição técnica de um computador, do que é um computador. Então, um computador é uma máquina que executa tarefas repetidas e armazena uma grande quantidade de dados. Então, ele é uma máquina que executa tarefas de forma repetida e armazena uma grande quantidade de dados. Por mais que você realize funções diferentes dentro de um computador, como por exemplo a navegação na internet, a digitação de um texto no Word, ele continua executando tarefas repetidas, ele já foi previamente programado para aquilo. Os primeiros computadores eram pessoas. Como assim, professor? Eram pessoas? Era uma máquina? Era um robô? Não, era conhecido como uma profissão predominantemente feminina, que ao passar do tempo entrou em desuso, né? Mas inicialmente a palavra computador era atribuída a uma profissão, eram pessoas que realizavam cálculos, realizavam mapas, tabelas, gráficos e etc. Esse é o primeiro computador, a base de tudo, não parece, né? Mas é. Ele é conhecido como ábaco, traduzindo para o dia de hoje, é como se fosse uma tábua de cálculo. Ele foi criado na antiga Mesopotâmia. E depois os chineses fizeram uso mais propriamente dele. Foi criado há 5.500 anos. O ábaco, basicamente, ele é composto por colunas com essas bolas, digamos assim. Cada coluna e cada bolinha dessa representa centenas ou milhares. Então, quem manuseava o ábaco utilizava ele como se fosse uma calculadora de mão, um computador de mão, como se fosse um tablet, um celular do dia de hoje. Era uma grande vantagem naquela época. Desde o ábaco, o computador realiza 4 funções básicas, que é receber dados e informações de entrada, processar essa informação, produzir uma informação de saída e armazenar dados e informações. Então, nós temos 4 funções básicas de um computador, que são processamento, saída e, previamente, um armazenamento, caso desejamos. Então, é uma figura bem simples que representa isso. Você está lá no seu computador, digita 2 mais 2, quem fará essa conta, quem fará esse processamento de informação é o computador, é o processador do computador. E logo em seguida ele produzirá a você uma informação de saída através de um monitor, por exemplo, o resultado do seu cálculo. Então o computador ele recebe informação, processa e te dá uma informação de saída. Essa é a função básica de um computador. Componentes do computador. Veremos o hardware e o software, e alguns componentes do hardware e alguns componentes do software. O que é um hardware? Hardware é a junção das palavras hard e ware. Hardware é como se fosse um rígido, forte, e o ware é um produto. Então, o hardware pode ser considerado um produto concreto, ou seja, tudo aquilo que você pode tocar no computador. Exemplo, monitor, teclado, mouse. Já o software, que nós veremos mais adiante, é a parte abstrata, é a parte não tocável do computador. Por exemplo, a internet. Você não toca na internet, você toca no máximo na tela do seu computador, no monitor. Componentes do computador, como a gente já disse, né, o hardware é a parte física do computador, ou seja, é hardware. Aqui nós temos memória, cabos, HD, processador, tudo isso nós veremos ao longo do curso. Esse é o layout, esse é o desenho básico de um computador. Hoje em dia nós temos o all-in-one, ou seja, tudo em um, que elimina o uso do gabinete. Todas as informações acopladas atrás de um monitor. Mas o layout básico de um computador é esse. Gabinete, monitor, teclado e mouse. Esse é o patrão de vocês. Vocês serão reparadores e consertadores deste computador, basicamente desse layout de computador. Esse é um gabinete aberto. Temos aqui os hardwares internos do computador que fazem funcionar. Quais os componentes do hardware? O hardware basicamente é composto por CPU, memória RAM e HD. E os componentes de entrada, saída e ou saída. Veremos eles agora adiante. O que é um CPU? O CPU é como se fosse o cérebro do computador.
Ou seja, é onde o computador realiza os cálculos, a parte lógica do computador. Tomado, como eu disse, em termos de humano, ele é o cérebro. Quando você digita lá no computador 2 mais 2, quem faz esse cálculo é o processador. Aqui nós temos a imagem de um processador. Ele fica fixo dentro de uma gabinete que nós acabamos de ver. A memória RAM não é essa RAM bonitinha, verdinha que nós estamos tratando. A memória RAM é esse pentezinho, né? E é uma memória volátil, ou seja, quando o computador é desligado, ela apaga. Um exemplo clássico de memória RAM: você entra na internet, abriu o seu navegador, fechou o navegador. Notem que a segunda vez que você abre o navegador, ele está mais rápido. Quem faz essa velocidade é a memória RAM. Então, na aquisição de um computador, quanto mais memória RAM, mais veloz ele será, dependendo de outros componentes que nós veremos ao longo do curso, obviamente, mas basicamente é essa lógica. Quanto mais memória, mais rápido. Quanto mais memória também, infelizmente, mais caro o computador. Esse é um HD, é como se fosse a memória não apagável do computador. Ao contrário da memória RAM que se apaga, ele é onde você as músicas, seus vídeos, seus dados, seus trabalhos acadêmicos e entre outros, né? Hoje em dia o computador tem muita função. Ele é o HD. Então, quanto mais HD, mais memória tem o seu computador. Note que existe diferença. Não estamos falando de memória de velocidade, sim memória de armazenamento. Então, um HD de 1 TB, de 500 GB, 2 TB, 3 TB, quanto mais HD, mais capacidade de armazenar você tem. Continuando aqui os tipos de hardware, né, os componentes de um hardware, nós temos os hardwares de entrada, saída e os hardwares que fazem as duas coisas. Hardware de entrada: teclado, mouse, scanner, joystick. O que o hardware de entrada significa? Ele joga, entre aspas, a informação para dentro do computador. Os hardware de saída, o periférico de saída, monitor, caixa de som, impressora, tudo te dá informação. O computador já processou aquela informação e está mandando para você. Periféricos que fazem as duas coisas, os hardwares que fazem tanto entrada quanto saída. Um monitor touchscreen, que é aquele sensível ao toque, como se fosse um celular. Um HD externo, um pendrive, que você coloca informação no computador e tira informação do computador. Periféricos de armazenamento, hardware de armazenamento. Além do HD, nós também podemos tornar esses dispositivos, esses dados mobile, né? Ou seja, móvel. Você pode salvá-lo tanto em nuvem, nós veremos também ao longo do curso, quanto através de um pendrive, de um disco rígido, de um cartão de memória. Você pode tirar essas informações desse computador e levá-lo onde você deseja. A parte abstrata do computador, o software. A palavra software quer dizer leve e a palavra ware quer dizer produto, como nós já vimos. Então, o software é a parte flexível, é a parte não tocável, é a parte abstrata do computador, a parte lógica desse computador. O software, como eu acabei de dizer, é a parte lógica, é um conjunto de dados, é um conjunto previamente programado de instruções. Vai lá um programador, cria uma lógica para aquele software executar. Quando você digitar 1 mais 1, ele vai te dar o resultado 2. Isso é tudo previamente programado, é um software, uma parte lógica, um programa. Softwares básicos e aplicativos. Basicamente, os softwares básicos são o que nós executamos no nosso dia a dia. O Word, Excel, Internet, PowerPoint e também os aplicativos hoje em dia para celular, né? Qualquer aplicativo básico também é considerado um software. O sistema operacional, que é a mãe de todos os softwares, ele faz o computador funcionar. Pode ser Windows, Linux e assim por diante, depende do gosto de cada um, né? A distribuição. E para encerrar a nossa aula, nós temos alguns conceitos importantes. Por exemplo, driver de dispositivo é um software que identifica um hardware. Então, quando você instala uma impressora, por exemplo, ele necessita de um driver, de um software para fazer aquela impressora funcionar. Esse é um conceito importante da aula de hoje. Nós veremos mais ao final de cada aula. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, me escrevam por e-mail e até a próxima. Fiquem com Deus, um forte abraço.